Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, eu estou feliz em estar com os irmãos nesse dia. Atividades como essa, muito me alegra meu coração. Foi em atividades assim de Ajovep que o Senhor foi confirmando ano após ano em meu coração a direção que Ele colocava e a vocação em meu coração. Então, todas as vezes que eu vejo congressos, pré-congressos, conferências assim, eu sei que Deus vai estar despertando os jovens para servir a Ele com mais intensidade e com o coração inteiro. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. O tema que nos foi passado foi o valor da unidade no desenvolvimento da juventude cristã. Nós vamos estar lendo a partir do verso 1 da carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1. Quem achou, diga amém. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Amém, meus irmãos? Para iniciarmos, eu queria lhe convidar a recorrermos a uma imagem ilustrativa em nossa mente. Eu queria que você imaginasse uma orquestra. A partir do século XIX, com o avanço e as invenções dos pistões e tudo mais, foi acrescentado os instrumentos de metais. Nós teríamos ali trombone, trompete, junto com os instrumentos de madeira, flauta, clarinete, requintas, e os instrumentos de cordas, como violinos, violoncelos. Todos esses instrumentos, embora tocando a mesma nota, possuem sonoridade diferente. A orquestra, quando convoca todos esses músicos e instrumentos, alinhados no mesmo propósito, na mesma intenção musical, faz com que sons diferentes se agrupem e tenha uma harmonia bela com desempenho e eficiência. A harmonia de instrumentos diferentes gera desempenho e eficiência no processo daquela orquestra. Essa figura é uma figura que um certo autor, Pedro Duce, no livro Igreja Sinfônica, ele apresenta para tratar sobre unidade. A igreja possui pessoas diferentes e podemos pensar a unidade da igreja como formas diferentes de sermos, mas unidos em Cristo, desempenhamos de forma harmoniosa eficiência e desempenho para a glória de Cristo. Podemos ser diferentes enquanto jeito de ser, pensando a ideia de reino, mas unidos em Cristo, no vínculo da paz, podemos ter desempenho e harmonia e contribuirmos para o avanço do Evangelho. Isso significa que nós, enquanto jovens, com toda a nossa característica e a característica de nosso tempo, com outros irmãos mais velhos, a igreja reunida
pode convergir harmoniosamente a continuar pregando o Evangelho nesse tempo e alcançando pessoas para Cristo. Nós temos diante de nós uma carta que é considerada a última carta escrita do apóstolo Paulo. Ele, após essa carta, seria decapitado. Após essa carta, ele sofreria morte por causa da mensagem do Evangelho. E você não encontra nesta carta motivos para abandonar o propósito. Você não encontra nesta carta motivos para desistir da missão. Mas alguém, à beira da morte, está encorajando Timóteo a seguir os mesmos passos, a se unir a ele no mesmo propósito, sem reservas, a estar inteiro. E ele atribui a Timóteo a lembrança de dizer: olha, mantenha a fé que habitava na sua avó, a fé que habitava na sua mãe, mantenha a sua fé sem fingimento, esteja inteiro, não esteja acanhado, mas haja com ousadia. Paulo está chamando Timóteo a sentir a mesma chama que sua avó sentia, que sua mãe sentia, a mesma chama que ele sentia, mesmo que seja diante de desafios que Paulo já não mais viva, mesmo que seja diante de desafios que Paulo já não esteja mais presente, mas a chama será a mesma no tempo de Timóteo, no lugar onde ele estiver, e eles estarão unidos no mesmo propósito. O que me chama a atenção nesse texto, em toda essa carta, é que Paulo poderia ter dito a Timóteo o seguinte: olha, evita fazer o que eu fiz, para tu não sofrer o que eu sofri. Não, ele não diz isso. A preocupação dele a Timóteo é: Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, ensine as pessoas. Gere outras pessoas que sejam capazes de gerar outras pessoas. Essa é a preocupação de Paulo. E quando eu pensando sobre unidade e pensando no valor dessa unidade para nós enquanto jovens, para o nosso desenvolvimento, a palavra que me vinha ao coração é nos entregarmos a esse processo de unidade no serviço ao Senhor. A unidade não somos nós que produzimos. A unidade quem produz é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos nos esforçar para preservarmos essa unidade, mas o entendimento é que nós precisamos ter a consciência de unidade. É o Senhor que nos une, mas a nossa consciência precisa se ater ao entendimento de que eu estou ligado ao meu irmão e que nós temos um propósito igual. Gerar discípulos, gerar vidas para Cristo, pregar a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. E no nosso tempo, meus irmãos, nós precisamos pedir graça ao Senhor para sermos vozes nesse tempo, para esse tempo. E precisamos ser fortes para isso, para preservarmos a unidade, para preservarmos a chama que vem vindo geração após geração. Nós precisamos ser fortes. Jovens, nós precisamos ser fortes. Por muitas vezes nós estamos nos abatendo com muita facilidade. Por muitas vezes estamos nos entristecendo com muita facilidade. Poucas coisas e poucos combates nos lançam para o silêncio angustiante. Poucos combates muitas vezes estão nos lançando para ficarmos trancados em nosso quarto e dizermos: não, eu prefiro ficar quieto, eu prefiro não me envolver, eu preciso ficar distante. E o Espírito de Deus, Ele está nos lembrando que nós estamos unidos. O propósito é para mim e o propósito é para você. E nós precisamos ser fortes. Fortes para resistir. Fortes para continuar guerreando. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu sinto.
as crises que eu tenho, o que me angustia. Você não sabe quanto eu choro enquanto estou sozinho. Você está unido, assim como eu estou, a Cristo. Ele será e é a nossa força. Amém. Se dispor para cumprir um propósito, em unidade ao Senhor e à igreja, servir a Deus, servir a igreja, porque não existe outro caminho. Não tem como eu dizer, eu estou unido a Cristo e eu não estou unido à igreja. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Não tem como dizer, eu estou servindo a Deus, mas eu não estou servindo a igreja. O nosso chamado é servirmos a Deus, é servirmos a igreja, é servirmos a missão do Senhor. E para isso nós precisamos ser fortes, para isso nós precisamos ter fé, para isso nós precisamos ter esperança. E por muitas vezes o que está sendo atacado em nosso coração é a perca da fé, é a perca da esperança. E eu não estou falando sobre ideias, eu não estou falando sobre ideologias, eu não estou tratando sobre isso. Eu estou falando de você parar de crer, de você parar de sentir. E esse texto que nós lemos, ele me faz perceber como se Paulo estivesse dizendo a Timóteo: Timóteo, não perca de vista a graça que há em Cristo Jesus. Que na hora que você se sentir fraco, angustiado, que os seus olhos consigam enxergar a graça que há em Cristo Jesus. E se lance. Enxergue a graça e se jogue. Enxergue a graça e se entregue. Enxergue a graça e se renda. Os nossos olhos devem enxergar Cristo e a nossa vida deve se entregar totalmente a Ele. Paulo está dizendo desde o capítulo 1, olha, eu passei por situações de algema, eu fui preso, me abandonaram, amigos me deixaram, mas ele diz: Timóteo, eu estou te chamando para a mesma luta. A luta do Evangelho não será para nós, meus irmãos, uma luta ou uma vida fácil, tranquila, sem embates. O Senhor nos chama ao confronto, a estarmos na frente da batalha, lutando ao lado de nossos pastores, ao lado da igreja, vencendo. Amém. Mas para isso, nós precisamos nos lançar sem ter medo da guerra, sem ter medo de se expor. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Não dá para ficar nos bastidores. Você vai ter que se expor. Timóteo, você vai ter que se expor. Você vai ter que se lançar. Agora, os seus olhos precisam enxergar a graça à sua frente. A sua igreja local, no serviço a Deus, aonde você está, será que você não precisa se lançar em mais alguma coisa? Pisar sem ter receio. Será que o Espírito de Deus não te chama a caminhar sem reservas? A lançar fora a perspectiva de olhar para trás e para as feridas? Abandonar a possibilidade de sentar no final da tarde ou quando a noite já estiver avançada para tocar nas feridas e chorar novamente? Será que o Senhor não está nos lançando para não olharmos mais para isso? E entendermos que a graça de Deus é suficiente para curar feridas e fortalecer você novamente? Quantas vezes estamos paralisados no desenvolvimento da nossa juventude enquanto jovens que servem a Deus, porque o nosso coração está preso em feridas. Mas a graça, ela fortalece você. A graça, ela revigora você e lhe coloca pronto
para a batalha novamente. Será que nós podemos nos lançar sem reservas? Paulo diz: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado. Irmãos, isso não é um convite bom. Eu não sei você, mas um cara chegar para mim e dizer: ó, vem sofrer comigo. Naturalmente eu diria: sofre tu só, homem. Quer sofrer? Não tem para quê, né? Me chama para pizza, para coca. Eu estou satisfeito. Não posso, né? Mas estou satisfeito. Mas vem para sofrer. Que processo é esse que Timóteo está sendo chamado? Para ser desgastado. Para sofrer em um processo de alguém que está dizendo uma coisa e daqui a pouco vai ficar sem a cabeça. Mas consegue, com brilho nos olhos, à véspera da morte, dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós conseguimos enxergar contentamento em Paulo. Paulo está dizendo: na minha defesa, ninguém esteve ao meu favor, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Se eu consigo enxergar Paulo chamando Timóteo ao sofrimento, eu consigo enxergar Paulo com contentamento, com alegria. Eu consigo enxergar Paulo amando as Escrituras. Eu consigo enxergar Paulo amando o Senhor. Os sofrimentos tirou amigos, tirou momentos prazerosos, mas a fé, a graça, a alegria em Cristo, a esperança de uma vida eterna ficaram intactos. No desenvolvimento da minha juventude, no serviço, na consciência de que eu estou unido a Cristo, eu preciso ter em mente que os sofrimentos que eu preciso enfrentar com Cristo, eu tenho preservação certa. O Senhor me preservará e o Senhor preservará você. Então é um convite ao desgaste. É um convite a, em nome da unidade, aprendermos a sucumbir à nossa própria individualidade em favor de um coletivo que precisa ser alcançado. Isso é na contramão do que a gente está acostumado. O mundo está nos ensinando que é o que eu sinto, é o que eu quero, é o que faz sentido para mim, e nem sempre fará sentido. Nem sempre fará. Ou você acha que faz sentido ficar preso esperando ser decapitado? Faz sentido isso para você? Faz sentido isso para você ser crucificado de cabeça para baixo? Ser amarrado a 2 cavalos e 2 doidos bater nos cavalos, o cavalo correr e você torar no meio? Faz sentido isso para você? Faz sentido para você, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa, estar com os joelhos dobrados, chorando em sua carne, dizendo: não, eu não quero isso, eu quero estar fazendo isso, eu quero me envolver com isso, e você lá de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. A nossa carne não quer isso. A nossa carne quer ver o confronto, quer ver a batalha, quer ver a luta, quer dar tchau e correr. Mas o Espírito de Deus está nos chamando: sofre, pois, comigo, sofre na batalha, se lance sem reservas, doe a sua juventude ao Senhor. É isso que Paulo está pedindo a Timóteo. Deus está pedindo a tua vida, toda a sua força, toda a sua juventude, para estar na mão dele, sendo instrumento para a glória dele e para o louvor dele. Será que você está disposto a isso? E Paulo vai apresentar algumas figuras. Ele diz: participe dos sofrimentos como um soldado.
como um soldado que não se embaraça diante da sua missão. Como um soldado que compreende o propósito pelo qual se alistou e não recua. Nós não vivemos um contexto pós-guerra, como aqueles que viveram após a Segunda Guerra Mundial, após a Primeira Guerra Mundial. Segundo os historiadores, muitos que participaram das situações que viveram ali, voltaram diferentes para suas famílias. Meses no campo de batalha serviu para amadurecê-los, enrijecê-los. E você tem no retorno desses jovens que saíram, voltando homens. O alvo nosso é na batalha sermos amadurecidos pelo Senhor. Nós não somos amadurecidos fora do combate. Não somos. É a batalha que nos lapida, mexe conosco. Então, eu sei que eu estou me dirigindo aqui a jovens, alguns casados, alguns solteiros, alguns talvez até adolescentes. E não é querendo lhe assustar, mas há conflitos para a sua vida que Deus quer que você trave. Ele irá garantir o desempenho. Ele irá garantir a eficácia. O sucesso quem garante é Ele. Mas a única coisa que Ele quer de nós, nos lancemos ao desenvolvimento. Somos um no propósito. Somos um na missão. Ligados a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se eu quero que o valor da unidade esteja alinhado ao meu desenvolvimento, a minha consciência de que eu estou ligado a Cristo e que a minha juventude está ligada ao propósito de Cristo, eu preciso entender que o Senhor me lança para dias difíceis que consolidarão maturidade em minha vida. O alvo do adolescente é ser um homem. O alvo nosso, enquanto jovens, é ser chefe de sua casa, é liderar uma família. O foco da moça é se tornar uma mulher que esteja ao lado de seu esposo, cooperando na construção de uma família. Mulheres fortes, homens fortes. E essa sociedade está dizendo para nós, não, seja fraco, seja vulnerável. E nós precisamos nos erguer como jovens que servem a Cristo, jovens fortes, que têm convicção em seu coração, que se colocam à disposição de Deus para pelejar, para serem amadurecidos, para lutar, para guerrear. Irmãos, o Senhor nos chama para sermos fortes. Firmes na convicção, na disposição, firmes na consciência de que somos um, de que a dor do irmão que está do meu lado, caindo, que está triste, que está sucumbindo em suas crises, o Senhor me chama para ser forte, sustentá-lo em sua mão e dizer, eu estou com você. Ah, pastor, mas hoje eu estou fraco. Olhe para a graça, ela vai fortalecer você. Vai ter alguém do seu lado que Deus vai levantar. Mas quando se levantar, levante outros. À disposição de serviço. Eu me lembro uma vez que no início do pastorado em São Caetano, eu liguei para meu pai. Antes de ligar, eu disse à minha esposa, eu digo, saudade de ser presbítero lá em Gravatar. Vontade é voltar e ficar lá. Eu liguei para ele. Aí disse, tudo bem? Eu disse, tá não. Está acontecendo isso, isso e isso na igreja. Ele disse, que bom. Eu disse, que bom, não é com o senhor, né? Ele falou, não. Você vai suportar. Você está ligando para mim porque você está muito angustiado.
Eu vou lhe confortar, isso vai passar. Até lá, suporte. Mas a vontade é voltar para Gravatar. Você vai fazer o que aqui? Deus lhe chamou para São Caetano. Fica aí. Se você quiser vir almoçar aqui, tocar violão comigo, cantar, a gente rir, você voltar, mas volte para sua casa. Não fique nem para dormir. Volte para sua casa, enfrente suas batalhas. Seja homem. Ele falou numa linguagem mais diferente, mas eu entendi assim. Eu entendi assim. Ele foi bem mais brando, mas eu entendi desse jeito. Foi, traduzindo para mim, para o meu coração foi isso. Eu desliguei. Minha esposa disse, é isso. A gente tem que enfrentar. Não dá para recuar. Não dá. Você vai ter sentimentos. Mas não é sobre sentir, meus irmãos. Aí eu não vou fazer porque eu não estou sentindo. Deixe dessa conversa. Faça como um soldado. O senhor está dizendo para eu não fazer movido pela devoção. Eu estou falando de devoção. Eu não estou falando de alegria do Senhor. Eu estou falando de você ter a falsa sensação de que estar bem é não ter conflito. De que servir a Deus e estar bem é não ter lutas para travar. O Senhor disse aos seus discípulos, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Olhem para Cristo. Olhemos para o Senhor. A segunda figura que ele apresenta é a figura de um atleta. Obviamente, talvez Carlos seja melhor para falar sobre um atleta, né? A não ser que levantamento de garfo fosse o que não é, né, irmão? Você sabe que não é. Eu moro em cima de uma academia, meus irmãos. Em cima de uma academia. Todo dia eu estou na academia. Eu só preciso descer e entrar, né? Mas, em lógica de espaço, a gente ocupa o mesmo espaço, com atividades diferentes. Triste é quando chegava a pizza e eu ia pegar e o dono da academia estava olhando assim para mim, assim. Isso é terrível. O coração pesa na hora, eu tenho que mudar de hábito. Mas o atleta, ele estabelece a disciplina. Ele tem regras que ele precisa se atentar e ele precisa ter a vida disciplinada para competir segundo as regras. Ele tem que estar preparado, ele tem que se preparar para o que ele vai viver. Atletas se preparam anos para uma Olimpíada. Se preparam anos para 10 minutos, 5 minutos. Aquele que se dispõe a servir a Deus e a igreja precisa entender que o Senhor passará tempo nos preparando para questões específicas, para momentos específicos. Deus está preparando você para momentos específicos no mercado de trabalho, para momentos específicos na faculdade. Deus abrirá oportunidades específicas em tempos específicos, mas até lá você precisa se preparar para isto. Até lá você precisa ocupar seu coração em se preparar, em estar forjado pelo Senhor. E o sofrimento forjará você. Preparará você para aquele momento e naquele dia Deus te fará ser bem-sucedido. Neemias foi preparado pelo Senhor no palácio. A evidência do preparo era o seu coração inflamado. Era o seu coração preocupado com Jerusalém. Era o seu coração esperando o seu irmão chegar de viagem para dizer, e aí, como é que está a situação de lá? E naquele momento Deus abriu uma porta, Deus abriu uma oportunidade. Está assim, quando ele chega diante do rei, o Senhor vai abrindo as oportunidades e ele vai até Jerusalém. E quando vem os empecilhos, ele diz, o Senhor é quem nos fará ser bem-sucedido. Mantenha seu coração no lugar certo, que Deus impulsionará você para o lugar certo. Às vezes queremos nos ocupar, pastor, eu sinto o Senhor me chamando para a obra, eu sinto o Senhor me chamando para o trabalho, e agora como é que vai ser? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Mantenha seu coração no lugar certo.
Talvez o nosso coração... Deixa eu mudar uma coisa no microfone, parece que eu apertei no botão aqui. Mudou nada aí não foi? Eu apertei aqui, pensei que tinha mudado, desculpa aí. Eu sou matuto para essas coisas. Meus irmãos, se nós nos atentarmos para mantermos o nosso coração inflamado, é Deus que nos levará queimando. É aquela frase emblemática do Wesley, né? Acendei-se de Deus, então os homens virão até você para ver Deus queimar. Se preocupe em submeter as suas individualidades ao serviço por um coletivo que precisa ser alcançado. Contenha-se em dizer não para a sua própria carne, para que o seu espírito se alinhe aos propósitos do Espírito de Deus. Não se mova sem ser impulsionado por Ele, mas uma vez impulsionado por Ele, não recue. O Senhor disse aos discípulos: ficai-vos em Jerusalém até que do alto seja revestido. Não se mova sem poder, não se mova sem direção. Se eu quero desenvolver, eu preciso estar pronto para os processos de Deus. Se eu quero ser um jovem que Deus usa para a unidade da igreja, para o serviço da igreja, para o amor aos perdidos, para a redenção dos perdidos, eu preciso estar pronto para os processos de Deus. Os processos de Deus serão diferentes com cada um. Cada um lidará de um jeito diferente. Mas nós precisamos viver a vida de igreja. Amar a igreja. É bom aqui, irmãos, um evento desse, a igreja está lotada. Mas quem vive a vida de igreja participa de momentos que a igreja não está lotada, que tem poucos irmãos. Momentos e lugares que nem todos vão. Mas é a igreja reunida e nós precisamos amar a igreja toda, em todas as suas fases. Talvez pela animação da juventude, você olhe para seu pastor, olhe para seu líder de jovem, e você, não, mas tem que ser feito assim, e você todo empolgado. Experimente também alinhar a tua empolgação ao teu amor. Mantenha a fé que você aprendeu. Ame sua igreja, ame seu Deus, e abrace, viva o propósito e a vida de igreja. Amém, meus irmãos? Terceira figura que Paulo apresenta para Timóteo é a figura de um lavrador. E essa é uma que me chama a atenção. Porque o lavrador, ele tem que ter uma característica nele: paciência. Ou você acha que plantar jaca, você come o doce amanhã? Falei jaca porque eu gosto de jaca. Você pode pensar outra coisa também. Não dá. O que nós estamos nos empenhando hoje, tem coisas que a gente só vai viver amanhã. Esses dias eu estava meditando em um texto em que há conflitos entre Israel e os filisteus e se levantam alguns gigantes que não são tão conhecidos. A gente geralmente conhece o conflito de Davi e Golias. Mas no texto revela que se levanta um gigante na batalha chamado Esbibenob. E Davi vai lutar com ele e não consegue. Aí vem Abissai e mata o gigante. Depois, no conflito, se levanta outro gigante. Davi já não está mais guerreando, os soldados tiram ele da batalha. Ele diz: olha, não guerrei mais. Aí se levanta um outro soldado, Elanã, e mata o gigante. Levanta-se outro gigante na batalha, e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, se apresenta diante do gigante e mata aquele gigante. 4 gigantes são mortos por soldados de Davi. E o que me chamava a atenção é que no contexto inicial de Davi,
quando ele guerreia com Golias, não tinha ninguém disposto a guerrear. Os soldados estavam amedrontados. Uma geração se passa, necessariamente uma geração se passa. Absalão cresce, Aminon cresce, Aminon morre, Absalão morre. Os filhos de Davi estão grandes, outros já estão mortos. Conflitos passaram. Davi agora já não tem mais o mesmo vigor. Mas quando o desafio se ergueu sobre Israel, não com um gigante, com 4, tinha pessoas com coragem no meio do exército. No meu coração, eu pensava o seguinte: uma geração não tinha ninguém, teve que vir um pastor de ovelhas. Mas na geração depois, Deus tinha soldados para pelejar. No girar de uma geração, Deus levantou outros para continuar as batalhas. Ciclos se fecham, mas o Senhor continua atuando na sua igreja. O Senhor continua atuando, levantando pessoas, levantando a você, levantando a mim. A pergunta que eu lhe faço é: você está disposto a ser tratado pelo Senhor e desenvolver conforme o seu processo? Talvez você não tenha a fama de Davi, seja o Abissai, o Jonathan, mas o Senhor lhe colocará no lugar certo, para a hora certa. Paulo então diz no verso 8: lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Mesmo diante de todo o processo, do sofrimento, da luta, do amadurecimento, Paulo está dizendo: fortifique-se na graça e lembre-se de Cristo. Esse elo no texto deve ser frisado por nós. O processo é para ser vivido, mas a essência no nosso coração é sempre enxergar a graça e Cristo no processo e desfrutar dele. Então, se o chamado é para, num processo de desenvolvimento, sofrermos, lutarmos, sermos fortes, tudo isso só seremos capazes porque a graça nos sustenta e porque Cristo é o nosso alvo de jornada. Portanto, meus irmãos, não se detém apenas a construções intelectuais sobre o que é ser um crente. Se lance para viver. Viver a vida de discípulo. Viver a vida de imitar a Cristo. E deixe Deus traçar os caminhos para a sua vida. Amém? Quero convidar você de pé neste momento. Queria convidar o grupo de louvor, pudesse cantar aquele hino que cantaram, o Rendido Estou. Meus irmãos, após ouvirmos a palavra, e eu acredito que ao longo do dia, o Senhor vai estar lhe chamando para tomadas de decisões. Nesse momento, o que sinto no coração de dizer a você é que não é sobre você sentir, se emocionalizar, chorar, não é sobre isso. É sobre você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sei que sou eu sei que eu tenho um propósito e eu estou entregue a Ti. Você é adolescente, jovem casado, o Senhor nos chama para nos entregarmos. Isso não é uma construção intelectual, não é eu ver o que vai dar certo, o que não vai dar, se eu vou sofrer ou se eu não vou, se eu vou chorar ou se eu não vou. Não, é dizer: Senhor, eu estou em Tuas mãos. Eu me lanço em Tuas mãos. O meu futuro não é incerto, está nas Tuas mãos. Querido Deus, nos encoraje, Senhor, a não apenas dizermos sim,
mas dizermos a Ti: nós confiamos na Tua direção. Não dizemos sim apenas para os projetos que o Senhor quer conosco, nós dizemos sim para estar contigo, para confiar em Ti, para ouvir a Tua voz dizendo: avance, pare, siga, e nós seguimos após a Tua voz. Não é o compromisso com o sucesso, não é o compromisso com o êxito, não é o compromisso com os aplausos, é o compromisso contigo no serviço, como soldado, para ser forte e fortalecido por Ti. Por isso, Senhor, não é sim, é nós confiamos em Ti. Nos ajude, Senhor, nos capacite a dizermos isso: confiamos em Ti. E a nossa vida está em Tuas mãos.